Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Aqui nós falamos sobre a história da humanidade a partir de uma perspectiva única, com base no conhecimento científico de vanguarda ao qual é sobreposta a sabedoria das antigas tradições mitológicas e religiosas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe a página da Saga Humana no Facebook e leia o meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. Esse é o quarto e último vídeo da sequência sobre a civilização suméria, no qual abordaremos as realizações dessa que foi a primeira civilização a florescer nos campos da escrita, da religião e das ciências. Mais uma vez, o vídeo ficou bem maneiro, com um conteúdo bastante consistente, de forma que vale a pena assisti-lo até o final. Então, sem perda de tempo, vamos logo pro vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A língua e a escrita suméria. Os numerosos tabletes de argilas com inscrições cuneiformes são, de longe, as mais importantes descobertas arqueológicas obtidas nos sítios da antiga Suméria, uma vez que eles representam o mais antigo exemplo de escrita conhecida. A sua primeira versão, como é o padrão em todas as escritas antigas, era uma escrita pictográfica, ou seja, era formada por símbolos cujos desenhos representavam as ideias que se desejava transmitir. Com o passar do tempo, esses símbolos gradativamente deixaram de representar ideias e passaram a representar primeiro sílabas e depois letras. Afiados bambus de formas triangular ou em forma de cunha eram usados para escrever em argila úmida, as quais eram posteriormente aquecidas sob o sol ou cozidas no forno para endurecimento. Advém do uso dessas cunhas o nome de escrita cuneiforme, que identifica a escrita suméria surgida em algum momento próximo a 3200 AEC. Graças a esse método, centenas de milhares de textos em língua suméria sobreviveram. Entre eles, encontram-se cartas pessoais, contratos, receitas, listas de vocábulos, leis, hinos, orações, histórias, diários e fartos documentos contábeis. Em alguns casos foram encontradas, inclusive, bibliotecas repletas desses tabletes de argila. Esses escritos permitiram aos eruditos traduzir as inscrições encontradas em monumentos, estátuas e em uma série de outros objetos. Muitos textos sobreviveram em múltiplas cópias, porque foram transcritos por escribas em treinamento. Como o sumério acabou se tornando uma língua bastante desenvolvida, ela continuou sendo a língua da religião e da administração pública na Mesopotâmia, mesmo muito tempo após os falantes semitas se tornarem dominantes e em maior número. A linguística identifica que a língua suméria é uma língua isolada, uma vez que ela não pertence a nenhuma família de idiomas. Todas as tentativas em conectar o sumério a outros grupos de língua falharam. A língua acadiana é a mais antiga língua semítica conhecida, que por sua vez é membro da família de línguas afroasiáticas, e seu nome é derivado da cidade da Acádia. Ela foi muito utilizada posteriormente na região da Mesopotâmia e mais particularmente pelos assírios e babilônios. Há textos totalmente escritos em acadiano datando de cerca de 2500 AEC. O fato é que o uso do acadiano antigo teve seu pico durante o governo de Sargão o Grande, embora os tabletes administrativos continuassem a ser escritos em língua suméria pelos escribas. É possível identificar 3 estágios do antigo acadiano. O primeiro refere-se à era pré-sargônica, o segundo ao Império Acadiano e o terceiro na sequência do Renascimento Sumério. O acadiano e o sumério coexistiram por 1000 anos, quando, por volta de 1800 AEC, o sumério tornou-se uma língua literária,
familiar apenas para os estudiosos e escribas. O acadiano também foi brevemente imposto em partes vizinhas do Elam, que haviam sido conquistadas por Sargão. No decorrer do terceiro milênio AEC, houve uma íntima simbiose cultural entre os falantes da língua suméria e os falantes da língua acadiana, de forma que essa simbiose acabou por evoluir para um natural bilinguismo. A influência de uma língua sobre a outra foi verificada em todas as formas, do empréstimo léxico em escala maciça à convergência sintática, morfológica e fonológica. Ao longo do segundo milênio AEC, o acadiano acabou por gradualmente substituir o sumério como língua falada na Mesopotâmia. Embora a época exata ainda seja tema de debate, o fato é que a língua suméria continuou sendo usada na Mesopotâmia como uma língua sagrada, cerimonial, literária e científica, até por volta do século I da nossa era. Dentre os muitos trabalhos literários produzidos pelos sumérios, o mais famoso é conhecido como a Epopeia de Gilgamesh. Trata-se de um grande poema, constituído por 12 placas de argila com escrita cuneiforme, cada uma contendo 300 versos ou mais. Cada divisão contém a história de uma única aventura na carreira desse famoso herói rei sumério, que teria vivido por volta de 2700 AEC. A história completa é um produto composto, embora seja provável que algumas das histórias sejam artificialmente relacionadas ao protagonista. Seu registro mais completo data do século VIII AEC, cujas tábuas de argila teriam sido reunidas e compiladas por Assurbanipal, rei da Assíria. Contudo, teriam sido encontradas tábuas contendo fragmentos desse texto datadas do século XX AEC, tratando-se, portanto, do mais antigo texto literário conhecido. A primeira tradução moderna só foi realizada na década de 1860 pelo assiriólogo inglês George Smith, numa época em que a arqueologia apenas começava a desenterrar o nosso passado mesopotâmico. A religião suméria. Por volta de 3800 AEC, numa época em que a escrita ainda era do tipo pictográfico, Nippur, localizada na Suméria Central, substituiu Eridu como o principal centro religioso dessa civilização. Por extensão, os sacerdotes de Nippur também obtiveram uma elevação de status político junto às demais cidades sumérias. Esse destaque religioso alcançado por Nippur foi mantido até quando Sargão da Acádia o transferiu para a Babilônia. A religião suméria era constituída de um politeísmo antropomórfico. Não havia um panteão sumério único. O que havia eram deuses locais associados a cada uma das cidades. Cada cidade tinha pelo menos um templo, sacerdotes que trabalhavam no templo, um rei sacerdote e um deus padroeiro ou tutelar. Esses deuses locais não eram exclusivos das cidades onde eram venerados, de forma que podiam ser adotados pelas populações de diferentes cidades. Os sumérios deixaram registrado por escrito muitos tabletes de argila que tratam de política, economia, vida social, assuntos de estados, documentos militares e, claro, a religião do seu povo. Se nomearmos e contarmos esses deuses, tanto nas formas sumérias originais como nas posteriores formas acadianas, babilônicas e assírias, relacionaremos uma lista contendo centenas deles. Mas quando os especialistas classificaram e agruparam esses deuses, foi percebido que eles não formavam uma multidão de divindades desconectadas. Pelo contrário, os estudiosos chegaram à conclusão de que essas divindades eram chefiadas por um panteão de deuses maiores, governados por uma assembleia de divindades que se relacionavam umas às outras. Quando as divindades menores e posteriores foram excluídas da lista de deuses, surgiu um grupo reduzido de divindades. Estas apresentavam características específicas, desempenhavam papéis definidos e traziam a reboque responsabilidades pontuais.
Feita toda essa redução e correlação na lista dos deuses, verificou-se que os sumérios acreditavam que havia um grupo de deuses que vinham dos céus, muito antes das coisas serem criadas. Não foi encontrado nenhum registro indicando que os deuses dessa categoria tenham vindo alguma vez à Terra. Na realidade, algumas antigas inscrições levaram uma corrente de estudiosos ao entendimento de que os sumérios interpretavam esses deuses como sendo os próprios corpos celestes do nosso sistema solar. Entre esses autores se destaca Zacarias Sitchin, que via na cosmogonia suméria uma história astronômica sobre a criação da Terra pelos deuses. Na categoria logo abaixo, existiam os deuses do céu e da terra, chamados de antigos deuses ou velhos deuses. Esses teriam descido à terra, vindo dos céus, e não eram descritos como simples divindades locais. Alguns deles estariam presentes e ativos na terra, mesmo antes do homem aparecer sobre ela. Na realidade, acreditavam os sumérios, a própria criação do homem teria sido resultado de um empreendimento divino. Esses eram deuses poderosos, capazes de realizar coisas muito além da capacidade humana em compreendê-las. Contudo, esses deuses tinham um aspecto humano, comiam e bebiam como os humanos, e gozavam das mesmas emoções humanas. E havia ainda uma terceira categoria, no qual encaixavam-se os deuses inferiores, ou deuses da terra. Seus centros de cultos localizavam-se geralmente nas cidades mais afastadas do núcleo sumério. Eles estavam frequentemente envolvidos com missões de menor envergadura, como, por exemplo, a deusa Ninkashi, que era a deusa que guardava os segredos da produção de cerveja. Os deuses dessa categoria não possuíam poderes ou armas extraordinários que fizessem os outros deuses estremecer sob suas ordens. Embora os papéis e hierarquias de alguns deuses tenham mudado de posição ao longo dos milênios, algumas divindades principais nunca perderam a preponderância. Na medida em que os especialistas lançaram um olhar mais profundo sobre esse grupo central, ficou claro que eles constituíam uma dinastia divina celestial. E como toda dinastia, essa família divina era centrada em um núcleo familiar intimamente relacionado e, ao mesmo tempo, amargamente dividido. Anu era o deus mais velho, mais importante e ancestral de todos os demais. Chefe do panteão, tinha como consorte Antu. O casal gerou filhos. Enki, posteriormente chamado de Ea, segundo algumas inscrições, era o primogênito. Ele era um deus bondoso, enviado à Terra antes do seu irmão Enlil, e criou os seres humanos. Deus das águas frescas, da sabedoria, da construção e da agricultura, Enki legou as artes, as ciências, as indústrias e a civilização ao ser humano. Adicionalmente, Enki criou também o primeiro livro de leis. Posteriormente, ele se estabeleceu com seu filho Ningizida na região onde, futuramente, surgiria o Egito. Mais tarde, seu primogênito Marduk contrariou a Assembleia dos Deuses e, por meio do uso de estratagemas, tornou-se o deus nacional da Babilônia e chefe do panteão babilônico. O deus Enlil, meio-irmão de Enki, chegou à Terra depois de Enki, trazendo sementes e grãos que alimentaram os homens e os próprios deuses. Enlil não era favorável à ideia de se criar uma humanidade e acabou interferindo nos planos dos deuses com a intenção de tentar impedir com que o homem fosse criado dotado de inteligência. E quando Enlil encontrou os humanos, ele os expulsou do lugar tranquilo e sereno onde viviam. Segundo a mitologia suméria, Enlil acabou expulso do Edim, a sua primeira residência, por ter desobedecido às ordens de Anu, quando ele então fixou residência em Nippur. Por fim, Enlil legou à humanidade encantos e feitiços, aos quais tanto os espíritos bons como os maus deveriam obedecer.
Estudos de mitologias e religiões comparadas demonstram como a religião surgida na Suméria parece ter sido a fonte original de inspiração para a religião de todos os povos subsequentes, não só da Mesopotâmia, mas de todo o Oriente Médio e adjacências. Nesse sentido, diversos autores com domínio sobre os campos das religiões e mitologias comparadas descrevem os processos de sincretismo religioso que desenrolam os fios que conectam uma grande quantidade de mitos e as tumultuadas relações que envolveram os sumérios Enlil e Enki, os quais acabaram dando origem aos egípcios Horus e Sete, aos védicos Vishnu e Shiva, além dos abraâmicos Micael e Lúcifer, entre outros panteões. Segundo a tradição suméria, foi a partir da argila que Adapa, o primeiro ser humano, foi criado. Não por acaso a tradição védica nomeia como Adama o primeiro ser humano criado a partir da lama. E de maneira parecida, a tradição abraâmica dá o nome de Adão ao primeiro homem que foi criado a partir do barro. Mas o fato é que os deuses sumérios podiam assumir funções padroeiras e tutelares em mais de uma cidade, e sua respectiva relevância religiosa crescia ou diminuía, refletindo o tipo de relacionamento que existia entre as populações das diferentes cidades. Era a partir dos templos que eram organizados projetos de força de trabalho coletivo, tais como a construção de monumentos e a agricultura irrigada. Os habitantes das cidades tinham um dever a cumprir para com os templos, mas podiam evitá-lo em troca do pagamento de uma quantia geralmente definida em prata. Os mortos eram enterrados em cemitérios localizados fora dos limites das cidades, em covas com montículos de terra cobrindo os corpos com oferendas. No sítio arqueológico do Cemitério Real de Ur, foram encontrados vestígios de sacrifícios humanos onde a rainha Puabe havia sido enterrada acompanhada das suas servas. O oboé, um instrumento musical de sopro, cuja invenção é atribuída aos sumérios, era usado durante os funerais reais. O pós-vida sumério envolvia a crença em uma descida para um sombrio mundo inferior, onde os mortos passariam a eternidade numa existência infeliz como fantasmas. Os deuses sumérios ensinavam que o mundo estava dividido em 4 partes. Na primeira, ao norte, encontravam os Subartu, moradores das colinas que, periodicamente, saíam em busca de escravos, madeiras e materiais naturais. No oeste ficavam os Martu, habitantes das tendas, povo semita nômade que vivia como pastores apacentando rebanhos de ovelhas e cabras. Ao sul ficava a terra dos Dilmun, local de comércio associado com a terra dos mortos e o local da criação. Por fim, a quarta parte, a leste, onde ficavam os Elamitas, um povo rival com o qual os sumérios estavam frequentemente envolvidos em conflitos. O mundo conhecido estendia-se do Mar Superior ao Mar Inferior. O Mar Inferior era onde se localizava também a terra de Magan, onde hoje se localiza Omã, mas que naquela época era cobiçada em função da fartura de minério de cobre. Por fim, o Mar Inferior era também o ponto de partida para os navios que seguiam em direção a Melurra, que os cientistas modernos associam à civilização Harappa, no Vale do Indo. Nas cidades da Suméria, as construções mais importantes eram aquelas ligadas à religião, como era o caso dos templos e dos zigurates. Essas construções piramidais escalonadas tinham funções religiosas e de observação astronômica, além de também servirem como morada tanto para a divindade tutelar da cidade como para os mais altos sacerdotes. Evidências demonstram que os sacerdotes sumérios também praticavam uma astrologia, que associava as constelações aos arquétipos zodiacais, bem como os astros do sistema solar, visíveis a olho nu, às características dos deuses. Desde Göbekli Tepe, verificamos que povos antigos tinham uma predileção por associar assuntos religiosos e astronômicos, de forma que os sumérios não foram exceção. Assim sendo, a escrita suméria registra o que parece ser um período de transição entre a antiga astro-religião,
praticada desde o início do Neolítico para a posterior religião politeísta, a qual foi praticada ao longo de toda a Idade dos Metais. A produção científica suméria. Por volta de 4000 AEC, os sumérios desenvolveram um complexo sistema de medições. Esse sistema avançou, resultando na criação da aritmética, geometria e álgebra. Entre 2700 e 2300 AEC, os sumérios criaram o ábaco, uma ferramenta de cálculo constituída por tabletes de madeiras, pedra ou metal, com sulcos nos quais corriam feijões, pedras ou esferas. Foram os sumérios também que introduziram o sistema numérico sexagemal. Tem origem na Suméria, portanto, a divisão da hora em 60 minutos, do minuto em 60 segundos e do círculo em 360 graus. Foram também os primeiros a usar um sistema numérico com valor posicional, os primeiros a determinar a área do triângulo e o volume do cubo. Evidências sugerem ainda que os sumérios possam ter usado uma espécie de régua de cálculo, empregada em cálculos astronômicos. Os babilônicos, principais herdeiros do conhecimento sumério mais avançado, herdaram um calendário baseado numa semana de 7 dias de 24 horas. Os babilônios também tinham teoremas sobre como medir áreas e volumes de figuras e sólidos. Um tablete de argila mostra o valor de 3,125 para π, cujo valor é bem próximo ao seu valor real. Os sumérios também foram os primeiros a desenvolver um calendário, o qual era baseado no ciclo lunar e dividido em 12 meses, com um ano contendo 2 estações, inverno e verão. As evidências também demonstram que os sumérios já pareciam conhecer uma parcela expressiva das 88 constelações celestes identificadas nos catálogos modernos de astronomia. Os sacerdotes sumérios também tinham um notável domínio sobre a mecânica celeste, conforme se verifica na associação que eles faziam entre a movimentação aparente dos planetas e constelações e a ocorrência de eventos no plano terreno. Os assírios deram prosseguimento a esse conhecimento astronômico através da confecção das listas de limos, as quais associavam eventos anuais correlacionados com as posições planetárias. A partir dessas listas, os cientistas modernos puderam realizar associações relativas e absolutas com os marcos históricos da Mesopotâmia. Dentro dessa mesma tradição astronômica com origem na Suméria, os astrônomos babilônicos conseguiram prever eclipses e solstícios, muitas vezes associando sinais religiosos e presságios, por entenderem que o entendimento da astronomia permitia o vislumbre do entendimento dos próprios deuses. Durante os séculos 8 e 7 AEC, astrônomos babilônicos desenvolveram uma nova abordagem astronômica, estudando uma filosofia que a conectava com o universo, empregando uma lógica interna no desenvolvimento dos métodos de previsão dos movimentos planetários. Esse foi um evento fundamental na história do entendimento científico, uma importante contribuição à astronomia e à filosofia da ciência, servindo como ponto de partida para a astronomia grega e helenística. A evolução científica promovida pelos gregos teve como ponto de partida o conhecimento babilônico e sumérico e constituiu-se na primeira revolução científica da humanidade. O grego Aristarco de Samos desenvolveu um modelo heliocêntrico no qual a Terra girava em torno do Sol e também ao redor do seu próprio eixo. Com base nesse modelo, o astrônomo greco-babilônico Seleucos de Seleucia acabou por desenvolver a teoria do heliocentrismo. Nesse sentido, verifica-se que a mais antiga astronomia registrada, praticada na Mesopotâmia, serviu de base para as posteriores astronomias grega, bizantina e árabe, as quais alcançariam culturas e povos que mais tarde habitariam a Ásia Central e a Europa Ocidental. E nesse ponto da nossa narrativa, chegamos ao fim dessa sequência de vídeos que narra sobre a civilização suméria, a mais antiga civilização que o registro arqueológico conhece. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo.
E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse na página da Saga Humana no Facebook e no meu livro, A Saga Humana. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo! A cup of coffee.